1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 12. Você que encontrou, diga: eu achei. Igreja, assim está escrito na palavra de Deus. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Sim, e se somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Verso 16, não se canse. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estáis nos vossos pecados. 18. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Verso 22. Porque assim como em Adão todos morreram, igualmente, também em Cristo todos serão vivificados. E quem entendeu isto, diga amém. Igreja santa que vai morar nos céus. Eu tenho certeza que existe uma esperança acesa no coração de cada um de nós. Essa esperança que está acesa por muitas vezes, é confundida por pessoas que não compreendem com exatidão a mensagem que Cristo passou dentro dos evangelhos. E talvez a confusão que façam é exatamente o que Paulo combate dentro de 1 Coríntios capítulo 15, onde ele faz questão de exclamar: e vocês leram comigo, se eu espero Cristo somente para esta vida, então eu sou o mais miserável dos homens. Se eu espero algo somente para esta terra, se eu espero algo somente para este tempo, então é vã a nossa fé. É vã tudo o que fazemos. É vão nós nos encontrarmos e nós nos reunimos aqui esta noite. Porque se estamos aqui, acreditamos que a nossa história começa na terra, mas não termina na terra. Existe algo muito além da nossa vida que nós vivenciamos e vivemos aqui nesse plano, nesse ambiente. E verdade é que Paulo começa esta indicativa no verso de número 12 em diante até o 22, fazendo questão de dizer isto. Aonde dentro de um âmbito espiritual aos coríntios, ele vem trazendo várias tratativas comportamentais à igreja, e um pouco antes ele vem trazendo os dons espirituais. E após fazer com que os coríntios entendam que é para se manter acesos os dons espirituais dentro da igreja, ele entra acerca do âmbito em que há ressurreição, aonde muitos não criam mais, nem nos dons e nem na ressurreição. E Paulo, como um bom pregador e um bom explanador da palavra, já chega de uma maneira bem direta e incisiva, dizendo: olha, buscai os dons, não deixe os dons morrerem, busque as línguas estranhas, busque o dom de profecia, busque o dom de visões. Ele mesmo explana no capítulo 13 e 14, se vocês são profetas, então busquem ser profetas e deixem os profetas falarem, porque ainda assim há profetas entre vós, há mestres, há aqueles que ensinam, há aqueles que profetizam. Deixa Deus usar eles entre vocês. Se um fala, o outro se cala. Se o outro fala, um se cala. Mas que seja para a edificação de todos. Se alguém fala em línguas, que haja tradução, para que todos sejam edificados. Mas se não houver quem traduza, então fale para si mesmo e converse com Deus através das suas línguas estranhas. Após Paulo fazer uma explanação dos dons espirituais que existem na igreja, ele começa a indagar a igreja: por que é que vocês não acreditam mais na ressurreição? E ele começa a apresentar algumas indicativas, dizendo: olha, vocês pregam Cristo ressuscitado, mas não acreditam em todo o plano que existe por trás disso. Então para que nós estamos nos reunindo? Então para que nós cantamos, dando glória, abrindo a boca? Nós estamos aqui à toa se não acreditamos que existe algo muito mais profundo e grandioso do que apenas nos reunirmos alguns momentos em uma terra e apenas padecer debaixo do peso desta vida. Paulo faz questão de nos dizer, para nós não nos entristecermos muito com as coisas desta vida, sabendo que a glória que nos há preparado e nos há reservado é muito maior do que aquilo que existe de peso, de tribulação nesta vida.
E ele faz isto dizendo que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado àqueles que amam e esperam nele. Eu quero que você coloque esse versículo no seu coração, antes de nós entrarmos de cabeça na vertente desta mensagem. Eu sei que você já viu coisas muito bonitas na terra. Eu pego me imaginando quando nós entramos lá no Rio de Janeiro, às vezes para ministrar a palavra, numa cidade chamada Cabo Frio e outra Arraial do Cabo. Quem aqui já foi sabe que é uma coisa maravilhosa, parece um Caribe brasileiro. Só que os meus olhos já viram aquilo. E o que Paulo diz é: eu sei que isto é bonito, Jonathan Carlos, mas é aquilo que o olho não viu. Então não tem como o teu olho alcançar com nada na terra o que existe nos céus. Mas é também aquilo que o ouvido não ouviu. Eu sei que vocês às vezes ouvem louvores tão grandiosos, que manifestam uma presença tão grande dentro da igreja. Houve uma pregação que você olha o pregador, o profeta, o pastor e diz: nossa, como é que ele está pregando isto? Que eu sempre li isto, e eu nunca cheguei isto aí dentro. É tão bom ouvir isto que eu estou ouvindo. Só que Paulo faz questão de dizer: eu sei que vocês já ouviram coisas maravilhosas e grandiosas, mas é tudo aquilo que o teu ouvido nunca ouviu, é o que está no céu. Eu sei que muitas vezes nós explanamos a sabedoria dentro da palavra de Deus, e você diz: nossa, que maná, que alimento, que pasto verdejante para eu me manter de pé na terra. Só que é aquilo que nunca subiu ao coração do homem. Então, que há preparado nos céus, não tem dicionário na terra que possa expressar aquilo que Deus tem guardado para nós quando nós chegarmos na glória. A saber, João teve um vislumbre em Apocalipse daquilo que estava aguardando, ou aguardando, nos aguardando na glória. No capítulo 5 ele faz questão de dizer que em visões, nos 4 primeiros capítulos, ele tem um encontro com Jesus, e Jesus faz questão de dizer palavras diretivas diretas às igrejas na Ásia, às igrejas na terra. Porém, no capítulo 5, João está vendo um trono, e quem dera tu nunca mais esquecesse isto que eu vou falar agora. E no trono ele está vendo um cordeiro como tendo sido morto. Uma voz que entoou antes de ele ver esse trono e esse cordeiro como tendo sido morto: alguém nos céus. Enquanto nos céus ele vê anciãos, e enquanto anciãos, um livro, um rolo com 7 selos. E não havia no céu, na terra, nem embaixo da terra, quem pudesse abrir esse livro. Se não tem ninguém no céu é porque Jesus ainda não havia chegado. Se não tem ninguém na terra é porque Jesus já havia saído na terra. Se não tem ninguém no inferno é porque o inferno nunca teve autoridade para fazer isso. João chora muito dizendo: quem é que tem poder e autoridade de desatar esse livro e abrir esses 7 selos? Um ancião chega perto dele dizendo: se acalma, rapaz, eis aqui o leão de Judá que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele levanta os olhos e tem a visão que eu acabei de vos vislumbrar. Ele vê, e eu repito, um cordeiro como tendo sido morto, sentado em um trono. Eu quero que você traga ao seu coração que no original da palavra, um cordeiro como tendo sido morto, é que João de fato está vendo um cordeiro com o pescoço cortado, com as marcas nele. E eu sei que se você pegar um cordeiro em uma fazenda agora e cortar o pescoço do animal, ele vai sangrar até morrer e não volta mais à vida. João está vendo um cordeiro com o pescoço cortado, o sangue jorrado. Mas mesmo o sangue jorrado, o pescoço cortado, o cordeiro está vivo. E a indagativa de João é: como é que ele parece estar morto, mas ainda está vivo? Como é que o pescoço está cortado, mas a vida não saiu dele? Como é que o sangue jorrou, mas ele ainda está sentado no trono? Isso aqui é uma indicativa, uma profundidade teológica, que se você guardar e nunca mais esquecer, talvez isto muda a trajetória da sua história, do teu pensamento, sobre o que Jesus fez por vocês na cruz do Calvário. João fez questão de dizer que viu as marcas em Jesus no céu, através de um cordeiro de marca. E isso aqui que eu falei não é heresia, eu vou repetir. E o cordeiro estava na glória, mas tinha as marcas do que fez na terra. Pastor, isto é heresia, não é heresia. Será que tu não lembra de Jesus voltando, ressuscitado, com o corpo glorificado, chamando Tomé para uma reunião entre os irmãos, e dizendo: Tomé, toca aqui para ver que o buraco que eu recebi na cruz ainda não saiu. Toca aqui do lado para ver que o buraco que me fizeram ainda está aqui. Em outras palavras, Tomé, já ressuscitei, o corpo já está aqui de pé, mas as marcas nunca mais sairão de mim. O que era para te arrastar para o inferno, agora eu vou levar para a eternidade no meu corpo. Entender? Para toda vez que tu estiver cantando para Deus lá na glória, na eternidade,
Deus olhar para você e dizer: o que é que tu está fazendo aqui? Tu não merece estar aqui. Jesus vai entrar na frente e dizer: olha a marca do Cordeiro. Olha a marca do Cordeiro. Olha a marca do Cordeiro. Eu sei que eles não merecem, mas o preço já foi pago. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Isto é o peso do que Jesus fez por nós. Você entende que a marca é eterna e nunca mais vai sair do varão galileu, Jesus grandão da Galileia. Ele vai carregar para sempre o que fez por cada um de vós na eternidade. Para vocês poderem cantar, Jesus teve que chorar. Para vocês poderem se alegrar, Jesus teve que se entristecer. Para vocês serem salvos, Ele teve que entregar a própria vida. Para vocês não receberem a marca da morte, Ele carrega as marcas da crucificação por toda a eternidade. Ora, irmãos, se eu olho ao meu mestre e vejo as marcas no meu mestre, que mestre é esse que entrega a vida pelo próprio servo? Porque pela retórica humana, é o servo que morre pela vida do mestre, só que com ele não. É ele quem morre pela vida do servo. E está aqui, é uma profundidade tão terrível, que nos faz entender o que está escrito em João, capítulo 3, versículo 16. Eu sei que tu conhece. E Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, sim ou não? Eu quero que vocês coloquem na sua mentalidade que quem tinha que entregar aqui não era Deus. Quem tinha que entregar aqui era eu. Quem tinha que entregar não era Deus. Quem tinha que entregar ali era vocês. Agora eu vou começar a pregar. O que é que João 3,16 se baseia, pastor Jonathan Carlos? Lá em Levítico estavam as leis do holocausto. E pelo holocausto é assim que funciona. Se eu pequei, sou eu quem tem que pagar o preço do meu pecado. É eu quem pega o cordeiro. É eu quem pega o boi. É eu quem pega a pombinha farinha. É eu quem dou o meu jeito de chegar lá no templo, ou lá dentro do local do sacrifício. É eu quem dou o meu jeito de pagar o preço com a minha moeda, com o meu dinheiro, com o meu trabalho. É eu quem me chega ao tabernáculo diante do altar do sacrifício. É eu quem entrego o meu sacrifício diante do sacerdote. Em outras palavras, filha de Deus, quem tinha que entregar era tu. Quem tinha que entregar era você. Só que lá em Levítico, se eu peco, eu entrego. Porque se eu sou aquele que ofendeu, então eu pago o preço da minha ofensa a quem eu ofendi. E quando se sacrificava em Levítico, não se sacrificava para mim, mas se sacrificava por mim. Quem entendeu a diferença? Eu sacrifico por mim, mas não é para mim. Se é por mim, mas não é para mim, é para quem? A quem eu ofendi. E quem foi o ofendido? O Deus que está sentado no trono de glória. Então com os meus pecados eu ofendi o meu Deus. Agora eu tenho que reatar a minha aliança com Ele. Então eu vou pagar o preço do meu pecado diante do meu Deus. Pegava-se um animal, levava-se até o altar. Só que Paulo viu no Novo Testamento também dizendo e descortinando: não há sangue de animal na terra que pague preço de pecado humano. Peraí, pastor, então para que é que estavam sacrificando tanto cordeiro? Tudo aquilo é uma indicação, é uma sombra das coisas que haveriam de vir. Parênteses dentro de parênteses, eu só prego assim se der glória que dê na palavra. Quem é que lembra de Moisés subindo ao monte? Deus chama para uma reunião. Chega no monte, Moisés olha para Deus e diz: não quero sair daqui sem ver a tua glória e a sua face. Me mostra a tua glória, depois me envia lá para baixo. Deus olha para Moisés e diz: rapaz, quer ver mesmo a minha face? Não tem homem que possa ver a minha face e continuar vivo. Mas eu vou fazer o seguinte: eis aqui uma pedra, uma penha perto de mim. Eu te coloco por cima. Vou passar e fazer sombra. Depois que eu passar a fazer sombra com as minhas mãos, você me vê de costas, mas não vê a minha face. Isso aqui são 3 tempos bíblicos. Primeiro tempo, o tempo da sombra, Antigo Testamento. As coisas que hão de vir, mas ainda não chegaram. Segundo tempo, é o tempo que vocês estão vivendo aqui dentro da Debras Campinas. É o tempo que Deus tirou a mão de cima de Moisés e deixou Moisés ver as costas. Você não está vendo a face de Deus. Vocês estão vendo as costas de Deus. Pastor, mas eu quero ver a face, que é mesmo? Eu quero. Não tem ninguém na terra
que possa ver a face de Deus e continuar vivo. Alguém vai entender lá na galeria TV? Então, se eu vou para a glória, verei a Deus, não é? Sim, nós veremos a Deus como Ele é. Então eu vou morrer. Não, tu não vai morrer, nem será destruído, porque tu terá o corpo glorificado. Tu pensa que vai ter corpo glorificado só para não ter mais dor de cabeça? Só para não ter mais doença? Só para não ter mais cansaço? Não é só isso não, filha de Deus. Você vai ter o corpo glorificado para suportar o peso da glória que tem na face de Deus. Nós ainda não vimos a face de Deus. Nós estamos vendo as costas de Deus. Se isto aqui que eu preguei a vocês é válido. Quando Deus põe a sombra em Moisés, Deus estava indicando todos os sacrifícios feitos no Antigo Testamento. Quem sacrificava apontava para um lugar. Cristo grandão da Galileia. Eu sei que eu vou falar algo aqui que é pesado, dói, mas é verdade. Cura. Quando Jesus vem, pagando o salário do pecado, metendo a mão em cruz, botando nas costas, cumprindo João 3,16, o que Deus estava dizendo para cada um de nós, pelas gerações futuras, e a que estava presente era: o ofendido sou eu, o ofensor são vocês. Era vocês quem tinham que estar pagando o salário do teu pecado. Só que, como sangue de animal não paga salário do pecado, que é que tu pode dar para pagar o salário do teu pecado? Vai dar teu dinheiro? Dinheiro não é suficiente. Vai dar cordeiro? Cordeiro não é suficiente. Vai dar boi? Teu boi não é suficiente. Vai dar tua casa? Casa não é suficiente. Vai dar tuas finanças? Não é suficiente. Eu vou dar minha própria vida. Tudo bem, entrega a tua vida. Imagine Deus descendo aqui dentro da igreja agora e dizendo assim: o salário do pecado é a morte. Se tu quer pagar o salário do teu pecado, então morre, eu vou te matar aqui agora. Aí imagina Deus nos matando e dizendo assim: agora que eu te matei, pastor Jonathan Carlos, levanta aí da glória. Só que, se eu paguei o salário e morri no meu pecado, logo eu estou para sempre desconectado de Deus. Não tenho mais Deus para a eternidade na minha vida. Então eu não posso pagar o salário do meu próprio pecado se quer estar com Deus. Se eu não posso pagar o que eu fiz ao ofendido, quem é que vai pagar por mim? Quem é que vai entrar na minha frente? Quem é que vai tomar o meu lugar na morte? Se o ofensor não pode pagar o ofendido, eu estou gostando do olho arregalado. O ofendido poderia olhar para os ofensores e dizer assim: quem pecou foi vocês, não fui eu. Então vocês vão para o inferno e eu vou zerar a terra. Eu começo de novo. Pensa que falta poder para mim, para fazer outro Adão? Para fazer outra Eva? Gostei do silêncio. Pensa que falta poder para mim, para te jogar na lata de lixo do inferno e começar tudo de novo? Eu não estou te salvando porque preciso de vocês. Eu não estou te livrando do inferno porque eu preciso de você. Está me livrando por quê então? Porque eu te amei de tal maneira. Porque eu te amei de tal maneira. Eu vou abrir um parênteses, santo, já que tu levanta a mão para dar glória. Eu tenho uma mãe, a minha mãe é psicóloga. E um dia ela me ensinou algo que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim: Jonathan, você já percebeu que tem pessoas que se agarram a coisas antigas e não soltam mais? Tem gente que pega um carro, por exemplo, o carro está caindo aos pedaços. Aí alguém fala: rapaz, compra outro, tu tem condição de comprar. A pessoa fala: não compro porque eu gosto desse, eu quero esse, vou renovar esse, vou restaurar esse, eu sou dono desse, quero esse, vou levar esse. Já percebeu que tem gente que não consegue mudar de casa? Aí é porque eu cresci aqui, é porque eu gosto desse ambiente, eu gosto desta casa. Não consegue se desconectar. A minha mãe me ensinou algo em psicologia que eu nunca mais esqueci. Só tem um jeito de tu não abrir mão de algo, mesmo que esse algo se quebre. Porque quando se quebra, tu vai lá e restaura, renova, conserta. Aí eu falei: qual jeito, mãe? Aí ela continuou dizendo: se uma pessoa se envolve emocionalmente com algo, ou com alguma coisa, ou com alguém, o envolvimento emocional não permite a esta pessoa se desconectar desse algo. É por isso que tantas vezes a gente precisa ensinar, dizendo: irmão, quebra esse envolvimento emocional. Deus quer te levar a uma nova fase. Deus quer te levar a uma nova etapa. Deus quer te levar a um novo ambiente. Deus quer transformar a sua vida. E a pessoa fica: não, mas eu quero isto, mas eu sou isso. Não, tu é uma nova criatura. Seja transformada. Mas no concernente à salvação, Deus se envolveu de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu vou repetir: Deus amou
Deus se envolveu de tal maneira com vocês, que olhou para vocês aqui dentro e disse: não merece, não merece, não merece, não merece, não merece, mas eu amo, mais eu amo, mais eu amo, mais eu amo, mais eu amo. E do porquê amo eu vou resolver o problema. Eu vou entrar onde Jesus mandou, estou mergulhando em 1 Coríntios 15 agora. Qual é o problema, pastor Jonathan Carlos? Vem comigo, irmãos. Está escrito, isso aqui não estou inventando. Em 1 Coríntios 15, no verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, também em Cristo somos vivificados. Percebeu que Paulo nos indica duas personagens, duas pessoas no texto? Adão e Cristo. Por que ele faz questão de citar Adão? O que Adão tem a ver com uma história em 1 Coríntios 15? Tudo a ver. Porque o que nós estamos vivendo hoje não começou hoje. Tem que ter uma origem, tem que ter um começo. E o começo começou em Adão no Jardim do Éden. Dei a volta no texto, você está percebendo. Só vem mergulhando comigo e come disto que Jesus está pondo à mesa. Aí vem Jesus na terra. Quem dera tu nunca esquecesse isso. Enquanto está na terra, Jesus começa a falar: eu vim para a terra. Estou abrindo o olho de cego, mas não vim só para isso. Estou curando o coxo, mas não vim só para isso. Estou fazendo o mudo falar, mas não vim só para isso. Estou fazendo quem nunca andou andar, mas não vim só para isso. Estou multiplicando pão, estou transformando água em vinho, mas não vim só para isso. Para que tu veio? É necessário que o Filho do Homem seja entregue, em 3 dias seja morto, no terceiro se levante, vá para a glória. É necessário que eu vá, para que o Pai vos envie outro Consolador. Até que o dia fatídico chega, Jesus mete a mão na cruz do Calvário, bota a cruz nas costas, sobe para o Calvário. É para quem gosta de Bíblia. E nas mãos toma pregos, nos pés toma pregos, na cabeça coroa de espinho. Enquanto está de pé na cruz, alguém olha para ele e diz: se é filho de Deus, desce. Imagina Jesus olhando para baixo, dizendo: desço nada, lugar de filho é aqui em cima. Mas ele não disse isso. Isso é coisa que passa na cabeça de pregador. Jesus fica aonde muitos desistiriam, fica até pagar o último cetil de salário que devíamos ao pecado. Jesus carregou o peso do planeta inteiro, passado, presente e futuro, em um único momento na cruz do Calvário. O peso, moído, esmagado pelo peso do pecado de todos nós. E não saiu daquela cruz, ficou até o final, até que ele abre a boca e diz: está consumado. Quando grita está consumado, rende o Espírito. Só que Paulo é categórico em 1 Coríntios 15: se ele não ressuscitou, a morte foi vã, a nossa fé é vã. Morrer é para pagar salário de pecado, e ressurreição é para quê? Se não completar a ressurreição, se Cristo não ressuscita, tu também não ressuscita, tu também não entra na glória, tu também não vê Deus dentro dos céus. É por isso que colocam ele no túmulo. Primeiro dia se passa, segundo dia se passa, terceiro dia se passa. Uma mulher vai até a porta do túmulo, a pedra está removida, 2 varões, dizem alguns textos, sentados, um na cabeceira, outro na ponta. Ela olha e fala: o que é que aconteceu? Levaram o corpo do meu mestre. O anjo grita: por que é que procura entre os mortos aquele que já está vivo há muito tempo? Aquela mulher sai correndo em desespero, avisa alguém dentro de uma reunião: Jesus ressuscitou. Pedro e João saem correndo. Tu conhece o texto. Vê os lençóis dobrados de fora. Outro entra, vê os lençóis dobrados e um lenço dobrado. Vê os lençóis jogados e um lenço dobrado. Eu sei que tu conhece e sabe que isso aqui fala da volta de Cristo para arrebatar a igreja, correto, sim ou não? Sei que vocês são de Bíblias, que lenço dobrado significa que o Senhor começou, mas ainda não terminou o que veio fazer. Vou voltar para recuperar e terminar a minha obra. Só que enquanto eles voltam, a Bíblia diz que Maria fica. Está Maria olhando para dentro, está Maria olhando para dentro, está Maria olhando para dentro. De repente uma voz se apresenta: Maria. Quando a voz se apresenta, ela diz: meu Senhor, meu mestre, não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai.
Em outras palavras, tenho pouco tempo para fazer o que tem que fazer na terra antes de sentar à direita dele. Porque eu estou resolvendo algo aqui, mas eu tenho outro algo para resolver lá em cima. Tem um advogado lá que eu tenho que expulsar. Só que antes de eu subir, eu tenho que resolver um negócio com vocês aqui embaixo. Vai resolver o quê? Diz para os meus irmãos que eu já estou de pé. E que eu vou encontrar eles logo, logo. Vem Maria no meio da reunião dizendo: gente, Jesus voltou. Jesus está de pé. Jesus ressuscitou. A reunião formada um dia, terminei agora. Jesus se apresenta entre eles e diz: Pai seja convosco. A reunião termina, Tomé não está no meio. Tomé vem depois da reunião dizendo: só acredito se tocar, só acredito se botar o dedo no buraco, só acredito se ver. Na outra reunião Jesus se apresenta de novo e diz: Pai seja convosco. Tomé, vem cá, põe a mão, põe o dedo, põe aqui do meu lado, põe aqui na minha mão. Vê agora que eu realmente paguei o preço, ressuscitei. Não duvida mais do que eu estou fazendo. E tem mais, Tomé. E tem mais para quem está reunido. Bíblia fechada, celular no bolso. Tu vai lembrar que eu comecei essa ministração com dons espirituais. Termino do mesmo jeito. Estou indo para o céu resolver um negócio de advocacia. Mas eu sei que vou, não vos deixarei sozinhos. É necessário que eu vá, para que o Pai vos envie outro Consolador, a fonte de dons espirituais. Vocês não vão estar sozinhos na face da terra. Quem é que vem? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sobe, e é Ele quem fala, e não vou arrancar a palavra da boca dele. Eu rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador. Só tenta montar a cena na tua cabeça. Se Jesus roga, rogue, não tem ninguém que diga ao contrário. Jesus chega na glória, resolve o juiz e a advocacia. Depois que resolve a advocacia, o Pai diz: venha tomar o seu lugar, meu filho, à minha direita no seu trono. Antes de tomar o lugar, Jesus se senta, toma o lugar, mas também roga. O rogar aqui não é só dobrar joelho. O rogar aqui é como um filho se inclina a seu pai, e encostando nele, como um bom conselheiro diz: eu tenho um pedido a lhe fazer. Qual pedido? Você é dono de todas as coisas, você pode todas as coisas. Eu quero lhe rogar algo. Diga, meu filho, porque você venceu para desatar os selos. Se tem alguém que pode pedir, é tu. Pede, o que tu quer? Eu fiz uma promessa para quem está na terra. Eu disse que enviaria alguém a eles. Para quem tu prometeu, meu filho? Isso aqui eu estou imaginando com a minha mente de pregador. Permita-me fazer uma alegoria. A Bíblia abre esse espaço. Pai, olha para a terra, vê o que eles estão fazendo. Diz a Bíblia que eles se reuniram em um local alto. Enquanto se dobraram os joelhos, estavam de joelhos dobrados, rogavam dizendo: ah, Senhor, faz o que tu falou que ia fazer. Cumpre o que você falou que prometeu. Envia o que tu falou que ia enviar. Irmãos, eu acredito que esse foi o dia que a terra se uniu aos céus com o mesmo propósito e pedido. Enquanto na terra está alguém dizendo: envia, lá no céu tem alguém à direita do Pai dizendo: envia. Vou falar devagarinho para não pensarem que foi porque eu gritei. Eu sei porque tu está cantando em línguas. Eu sei porque tu tem visões. Eu sei porque tu tem sonhos, sai marchando no meio da igreja, entrega a profecia, pula. Ah, mas por que eu faço isso? É demônio. É demônio não. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos igual a Debras Campinas no mesmo lugar. De repente, porque ninguém estava esperando. E é de repente mesmo. É de repente mais ou menos assim. 1 hora pregando a palavra com calma. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Se é de vento, é mais ou menos assim, ó. E aí, pastor, aconteceu o quê? E foram vistas por eles. O que eles viram? Línguas repartidas como que de fogo.
que pousou sobre cada um deles, sobre você, sobre você, sobre você, sobre você, sobre filhos, sobre filhas, sobre ministros, e todos foram cheios. Sei que vai doer, mas vai curar. Todos não é maioria, todos é totalidade de quem está no ambiente. Não quero, problema é teu, não tivesse entrado, agora que entrou, todos foram cheios. Todos foram cheios. Deixa para amanhã, amanhã é outro dia. A cada dia basta o seu próprio propósito. Hoje é para quem veio, e se tu veio, todos foram cheios. Todos foram cheios. Ah, porque tu precisa disso para a ressurreição e subir na glória. E todos foram cheios e falavam em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eu não te pedi isto até agora. Você pode me dar só esta chance? Segura na mão de quem está do seu lado. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Pastor, não quero pegar nas mãos. Me dê só esta chance. Não estou te pedindo à toa. Quer Bíblia para testificar o porquê que eu te pedi? Lembra que Paulo falou para Timóteo? Desperta o dom que está em ti, rapaz, que tu só tem porque recebeu depois que eu toquei e impus a minha mão em ti. Te toquei, tu recebeu. Quando tu pega na mão, não é à toa, não é jargão de pregador. Tu toca, alguém recebe. Tu encosta, alguém recebe. Ah, mas por que toca e recebe, pastor Jonathan Carlos? Porque o Espírito Santo não vai descer. Já desceu em Atos 2. Se já desceu, tem que estar em algum lugar. Está em mim, está em ti, está em quem está do teu lado. Quando tu pega na mão, que transborda, o que pega, o que passa, eu termino esta pregação dizendo duas coisas a vocês. Não retém aquilo que o Espírito de Deus lhes deu agora. Por que não retenha, pastor? Porque quem olhou de fora para dentro em Atos 2 pensou que eles estavam bêbados de mosto. Um bêbado é mais ou menos assim: não sabe ficar em pé, balança para cá, dança para lá, fala coisa com coisa. O vinho controla a mente. Já viu batizado no Espírito Santo? Dança para cá, dança para lá, não controla a língua, é controlado na mente pelo Espírito. Aí é preciso Pedro ficar em pé e falando. Essa dança espiritual não é doideira não. Essa dança espiritual não é cerveja não. Não é cocaína, não é maconha. Isto aqui é o Espírito de Deus que nos ressuscita com Cristo para irmos morar na glória com Ele naquele dia. E pelo amor de Deus, irmão, se está assim aqui na igreja, imagina quando a gente chegar na glória. Levanta a mão de quem está do teu lado aí. Em menos de 10 segundos, uma glória vai tomar conta desta casa. Quem entrou vazio sai cheio. Quem entrou fraco sai forte. Quem entrou cabisbaixo sai valente. Receba renovo de Deus agora. Receba renovo de Deus agora. Receba renovo de Deus agora. Porque se não cremos é fé, é vã a nossa fé. Porque se nós não cremos é vã esse poder. Porque se nós não cremos é vão esse mover. Mas eu creio no poder do Espírito de Deus. Eu creio na palavra. Eu creio na ressurreição de Cristo. E quem crê também, tu tem 1 minuto para abrir a boca, levantar as mãos e adorar aquele que vive e reina para toda a eternidade. Eu vou deixar você dar glória, daqui a pouco eu prego de novo. Que presença é essa que passou aqui dentro? Do que terrebadacataua. Quem tem língua, canta em língua comigo agora. O que terrebacatacoterrelexia. Tamanacataua, retequitúria. Remancho que teia, ratacoté. A cédula foi rasgada. O preço foi pago. A ressurreição foi cumprida. O poder desceu. Só fica vazio quem quer. Mas quem quer receber os dons espirituais,
que verteram através do grito da cruz do Calvário. Recebe e seja cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome daquele a qual eu prego esta noite, em nome daquele pelo qual eu vivo, em nome daquele pelo qual eu morro, em nome daquele pelo qual eu ressuscito. É por ele que eu prego, é para ele que eu prego, é por ele que eu vivo, é para ele que eu vivo. E quem vem comigo nesta palavra, é 30 segundos que a glória de Deus, como uma coluna de fogo, desce no meio da Debras Campinas. Aonde tiver um crente que vai morar na glória, esta casa vai tremer de poder. É 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Em 20 segundos, a nuvem que se aproxima entra na casa. Brasas vivas são esparramadas na igreja. Em 15 segundos, aonde houver alguém adorando, receberá o renovo que vem da glória. 12, 11. Quem não falava em línguas, receba renovo agora. 10, 9. Suporte mais um pouco, logo chegaremos em casa. 7. Se está assim na terra, imagine nos céus. 6. É promessa, está cumprida e receba quem quer. 5, 4, 3. Amadacatal que tenha a luz que terra fala. 2, 1. Em nome de Jesus, igreja que vai morar na glória, a presença do Rei da Glória está entre nós. Abriu portas e levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ele chegou, e na pessoa do Espírito Santo ele vem. Saiba se comportar na presença do seu Rei. Eu sinto Deus aqui entre nós. Quem não é batizado pode ser batizado agora. Quem quer dons espirituais pode tê-los agora. Esses dons são os dons que Ele nos prometeu, para nós termos ferramentas e armas enquanto estivermos na terra. Eu vou profetizar e receba quem quer. Portas não se abrirão porque você merece. Portas se abrirão porque o advogado fiel já pagou o preço. A salvação está garantida. Use os dons espirituais para alcançar outros dentro de portas trancadas, para levantar outros dentro de ambientes falidos. Deus vai te levar a lugares inimagináveis, mas não porque tu merece. Deus vai te colocar em posições exaltadas, mas não porque tu quer. É para te usar aquilo que tu recebe, para alcançar quem precisa ser alcançado. É por isso que eu uso o poder desse evangelho esta noite, para liberar uma última palavra entre nós. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas eu sei como tu pode sair daqui agora. Eu sei como tu pode sair. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, ou se você estava longe, a hora é agora de você sair correndo do seu lugar e vir correndo reatar a aliança com Jesus aqui no altar. Pastor, mas estou com vergonha. Vão pensar o quê? Pensar nada. Quem tem que pensar é o Jesus que foi para a cruz por ti. Pastor, mas está muita gente me olhando. Muito mais olharam para Jesus na cruz do Calvário, e Ele não retrocedeu. Por que você retrocederia agora? Pastor, mas eu já estou na igreja. Está na igreja? Estou. Eu tenho terno, gravata, saia. Que bonitinho. Pega o teu terno, gravata, saia, mostra para Jesus na porta do céu e vê se entra. Tem que levantar a mão para Ele aqui na frente. Quem sabe tu é uma dracma que está perdida dentro da casa, e hoje Jesus te chama para um reatar de aliança com Ele aqui no altar. Eu quero conhecer onde está a primeira vida Cristo entre nós. Eu creio que vem no corredor da igreja e se apresenta diante do altar. Aqui está a primeira vida, se reconcilia com Jesus. Eu estou esperando a segunda vida vir correndo ao altar agora, e vai tomar a si aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Aonde está a segunda vida? Aqui vem a segunda vida no corredor da igreja. Homem de Deus, filho de Deus, aleluia. Fique aqui, filho de Deus.
Aonde está a terceira vida? Aqui vem a terceira vida no corredor da igreja. Filho de Deus, agarra ele aí, profeta. Eu estou esperando a quarta vida se apresentar diante do altar agora. Você precisa reconhecê-lo para receber tudo isso que eu preguei. Só levantar a mão diante dos homens e ele te reconhece diante do Pai que está na glória. Está escrito aqui dentro. Eu sei que se o culto acaba agora, eles já estão conosco dentro dos céus. Será que há uma quarta vida a Cristo entre nós, que queira reconectar-se a Cristo, reatar a aliança, tomar sobre si o sangue do Cordeiro, que paga o salário do pecado? Enquanto você decide, o Espírito Santo ainda passeia entre nós. Eu poderia chamar muita gente aqui na frente para vir receber oração por poder, batismo, renovo. Aqui está a quarta filha de Deus. Filha de Deus, agarra ela, varoa. Aos 45 do segundo tempo ainda é jogo. Chegou bem a tempo. Mas eu quero fazer diferente, porque Jó teve a tua situação mudada enquanto orava pelos seus irmãos. Ali vem a quinta vida no corredor da igreja. Ali vem a sexta vida no corredor da igreja. Aleluia. Filhos de Deus, agarra ele aí, meu irmão. Não solta ele, vaso. Agarra ele aí. Só que eu sei que o poder que tu recebe, não recebe para mostrar que tem. Me enche de poder. Para quê? Tu não tem poder só para mostrar que tem poder. Tu tem poder por causa de outros. Então Jesus vai te batizar, te renovar, encher aí. Depois que tu estender a mão para cá e começar a orar por eles aqui. Então convido toda a igreja, estende as mãos aqui para frente. Enquanto vocês estiverem orando por estas almas e vidas que se rendem no altar, Jesus vai batizar a gente no meio da igreja. Vai renovar forças, vai renovar vidas espirituais. Se prepare, porque pessoas serão curadas, corpos serão tocados, porque toda enfermidade já foi levada sobre Cristo na cruz do Calvário. Creia no que eu vos prego, porque se você tem fé, a tua fé te salva, disse Jesus. Então não é falta de poder, é fé em nós. Estendeu as mãos. Ore como se fosse você aqui na frente. Enquanto tu ora, Jesus te renova aí no seu lugar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai eterno de bondade, 6 vidas estão rendidas no seu altar. Vidas que creram na pregação do Evangelho, que entenderam, Senhor, que tu morreu, mas ressuscitou, para que eles tivessem vida e vida com abundância. Senhor, a vida que as coisas na terra não podem trazer, a vida mesmo que as bênçãos podem trazer. Senhor, não é dinheiro, não é ouro, não é prata. Senhor, é a presença do teu Espírito que abunda a vida e graça. Eu quero lhe rogar agora, escreva o nome deles e reescreva no livro da vida. Se alguém já tinha um nome escrito, mas estava fraquejando, fortaleça-os agora e renova a aliança na sua presença. Enquanto eles estão aqui no altar, eu tenho certeza que se a trombeta tocasse agora, eles já estariam conosco na eternidade para sempre. É por isso que enquanto eu oro a eles, Senhor, e por eles, eu vejo a igreja inteira de mãos estendidas para abençoá-los. Senhor, e eu falei ao seu povo que tu não coloca poder se o poder não for usado por outros. Eles estão orando por essas vidas. Então enquanto o teu povo ora por essas almas, começa a renovar e a batizar e a fortalecer gente no meio da igreja. Aonde houver uma boca te adorando e um pentecostal de coração aberto, comece a renovar os dons espirituais agora. Línguas estranhas, visões proféticas, sonhos. Senhor Deus, eu profetizo esta noite que serão renovados aqui na frente, no seio da igreja. Senhor, eles não sairão da mesma maneira depois de hoje. Senhor, eles estão tocados, selados, amarrados ao seu altar, abençoados. Senhor, eu oro a ti, não é no meu nome, mas é no nome de Jesus, acreditando em todas as bênçãos liberadas na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Dê um abraço neles, dê um abraço nelas e diga: é daqui até a glória, nada menos do que isso.
Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Só que é engraçado um termo usado pelo profeta. Os ossos estavam sequíssimos. Repete comigo, sequíssimos. Não está só seco. Se a ideia de fica, é que os ossos são muito velhos, muito antigos. Guarde isso que eu acabei de falar. Porque se os ossos estão tendo vida agora, estão nascendo. Vou falar de novo. Estão nascendo. Quem é mãe aqui, deu glória assim para eu te enxergar. Quando você começou a gerar o seu filho ou a sua filha, antes disso ela não tinha vida. Passou a ter vida sendo gerada aqui dentro. Termina agora. E saindo começou a possuir vida. Não reviveu porque nunca teve vida. Viveu porque você gerou ela ou ele a primeira vez. Os ossos a mesma coisa. Estão sendo gerados dentro do vale, vivos. Estão nascendo. Engraçado, porque é algo velho que está nascendo. Vou falar de novo porque alguém de Bíblia entendeu na minha direita. É algo velho que está nascendo. Como algo velho pode nascer? Meu Deus! Já viu onde eu quero chegar, né? Como algo velho pode nascer? João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 2. Jesus chega dentro de uma festa em Caná da Galileia. Pega água e transforma em vinho. Eu nunca bebi, mas quem já deve ter bebido sabe que quanto mais velho o vinho, melhor, sim ou não? É o que dizem. Só que Jesus acabara de transformar água em vinho, o vinho era novo. E o especialista em vinho provou e falou: rapaz, engraçado, esse vinho aqui é melhor do que o que deram antes, porque o normal é dar o bom primeiro e o ruim depois. Mas quando Jesus está, é o bom primeiro e o excelente depois. Só que o que não sabiam é que o vinho não era velho, o vinho era novo. João 3. Finalmente chegamos em Jesus sentado em um dos maiores sermões. É engraçado, só abrindo um parênteses, que quando Jesus estava pregando para milhares, ele pregava um sermão simples. Quando pregava para um e para dois, não mudava a palavra, ao contrário, melhorava ela. Os maiores sermões de Cristo foi pregado para um, para dois, para 10, para 15. Sabe qual é o sermão dele com Nicodemos? Nicodemos olha para ele: como pode um homem, sendo velho, como pode o homem, sendo velho, nascer? Vai entrar na barriga da mãe para sair de novo? Vai entrar aqui para depois a mãe gerar ele e botar para fora de novo? Jesus olha para ele: tu é mestre em Israel, cheio de anel, doutorado, diploma, prega, canta, ministra. Não sabe um negocinho simples desse? Tu é isso tudo e não consegue compreender isso? Em verdade eu te digo, quem não nascer da água do Espírito não tem parte. Hebreus capítulo 11, verso 1, vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é diferente de esperança. Fé, segundo o escritor dos Hebreus, é certeza. Esperança é uma coisa diferente. Eu sou torcedor do Galo, aqui em Belo Horizonte, do Clube Atlético Mineiro. Eu tenho esperança que o time não caia para a Série B esse ano. Esperança. É uma coisa vaga. Pode acontecer, pode não acontecer. Mas de algumas coisas na vida, eu tenho fé. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza da minha salvação, porque Jesus pagou o preço por mim. Eu tenho certeza que Deus tem um plano para a minha vida. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito para a minha vida. Tá vendo que fé é diferente de esperança? No Evangelho de Marcos, capítulo 9,
nós vemos um pai desesperado indo até Jesus para que a filha dele fosse curada. E Jesus diz assim: tudo é possível ao que crê. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: você tem fé? Então vai acontecer. Tenha fé. Amém? Tenha fé. Eu sei que muitas vezes a gente passa por situações muito difíceis, muito complicadas, mas nós precisamos crer que Deus está agindo, irmãos. E que Ele tem um propósito, Deus tem um plano maior para a nossa vida. Ele tem projetos a nosso respeito. E no tempo certo as coisas vão se concretizar. Em nome de Jesus. No tempo certo as coisas vão acontecer. Quando eu vejo aqui, por exemplo, o Trimanos Brasil, que está me acompanhando aqui, que hoje está tocando em vários lugares, né, pelo Brasil, quiçá pelo mundo. Eu tenho certeza que isso aqui é fruto de uma semente que foi plantada lá atrás. É fruto de fé, de espera. Ou você acha que eles já nasceram cantando lá no SBT, sendo chamados para tocar em vários lugares? O pai deles, que é o que cuida que administra o perfil deles, né? E que certamente é o que está acompanhando aqui essa transmissão, deve ter investido muito, deve ter escutado alguns nãos na vida, até que as portas começassem a se abrir. Então, essa palavra é para te dar esperança, para você continuar crendo, para você não jogar a toalha. Deus está dizendo para você hoje que você deve persistir, você deve continuar tentando, você deve continuar crendo. Fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Quem confia em Deus não vive desesperado. Você está desesperado, você está desesperada? Não fica assim, não. Confia no Senhor. Entregue os seus problemas para Ele. Confia que Ele vai fazer o melhor para você, o melhor para a sua vida. A fé, ela sempre vai apontar para a esperança. Quem dá a última palavra na sua vida é Deus. Eu sei que talvez existam pessoas aqui, né, que estão me assistindo, que estejam vivendo um processo doloroso, um processo de luto, de separação, de perda, um processo de transição no seu trabalho. Talvez você que está aí me ouvindo está sem trabalho. Amanhã é segunda-feira, as contas não param de chegar e você está aí sem saber como vai fazer. Eu creio que o nosso Deus, Ele é um Deus de provisão, sabe? Deus pode te dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Ele pode abrir uma porta de emprego amanhã para você. E ainda que Ele não abra, a palavra de Deus diz que nós nunca vimos o justo mendigar o pão. Você não vai precisar mendigar o pão. Deus enviará recursos. Deus vai mandar a provisão. Deus vai te abençoar de um jeito ou de outro. Eu creio nisso. Amém, meu irmão, minha irmã? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.